Geladeira Brastemp Clean BRM39 não gela a parte de baixo. O que verificar? Olá pessoal, Sérgio aqui falando da Tempermac, tudo bem com vocês? Logo após a vinheta, vamos analisar este defeito que pode apresentar neste refrigerador. Vamos lá! Meus amigos, essa geladeira Brastemp, a BRM39, que não está gelando a parte de baixo, vamos verificar todos os itens que podem ser responsáveis, os principais, né? Itens que podem ser responsáveis por este problema. Antes da gente começar, pessoal, este material aqui que está em PDF, eu vou estar disponibilizando ele para quem quiser baixar aí e imprimir, depois estar acompanhando. Eu vou estar colocando no site do curso de refrigeração.com, vou estar colocando o link na descrição. Então vocês podem procurar ali o link, clicar, que vocês vão diretamente lá para o site, e lá está o material PDF. Basta clicar e vocês baixem aí no computador de vocês ou assistir pelo celular este PDF que eu estou falando aqui no vídeo, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos aqui, ó, próxima imagem aqui. Pessoal, essa geladeira, essa aqui, aqui nós temos na parte aqui, abre a porta do freezer. Lá no fundo nós temos aí esses dois painéis. Um painel de fora, né, o painel externo, que você vai tirar com uns parafusinhos aí. E tem a capa, né, a capa externa e a capa interna de isopor. Então a capa externa aí de plástico, você tem um ajuste do botãozinho para você colocar ele mais refrigeração no freezer, mais refrigeração na parte do refrigerador. E a parte de isopor você tem que retirar dessa geladeira. Por que você tem que fazer isso? Porque as peças que nós vamos verificar, que são as responsáveis por esse problema, estão localizadas abaixo dessa capa aí do freezer. Ok, pessoal? Então, próximo slide aqui. Nós temos aqui essa imagem aqui, que essa imagem aqui é muito importante, nós vamos estar analisando aí os problemas. Pessoal, é o seguinte, essa geladeira, eu até escrevi aqui, ó, proteção contra bloqueio, né? Bloqueio de gelo aí na evaporadora. Caso a temperatura dos sensores de degelo e a do refrigerador, bem, pessoal, sensor de degelo, deixa eu aqui abrir meu programa aqui de desenho. O sensor de degelo é este aqui, ele fica localizado aqui. E o sensor do refrigerador fica localizado na parte de baixo, no fundo. É facinho de você acessar esse sensor do refrigerador. Mas o que é importante aqui é o seguinte: caso a temperatura do sensor de degelo e a do refrigerador chegar a uma diferença de 20 graus por um tempo igual ou maior a 10 minutos, o módulo eletrônico irá realizar o degelo. Ok, pessoal? Então tá aí uma informação que é interessante a gente ficar sabendo. Meus amigos, o que podem apresentar nessa geladeira aqui desse problema de não gelar a parte de baixo? Normalmente pode ser por questões de bloqueio ou a calha, né? Onde tem, aqui embaixo tem a calha de degelo, né? Ela tem o duto que vai jogar água lá para baixo, na parte lá do suporte em cima do compressor. Tem ali um suporte que vai armazenar a água do degelo. Então esse duto que pega daqui de cima até lá embaixo, ele pode estar entupido por alguma sujeira, congelado, enfim, nós vamos estar vendo aí os passo a passo. Então vamos começar aqui, pessoal. Dessa imagem que nós podemos ver aqui, o que a gente tem que verificar aqui? Bem, resistência de degelo. Resistência de degelo. Resistência de degelo é essa parte aqui, ó, que você que tem aqui, parece, né? Opa, deixa eu acertar aqui. Essa parte aqui, ó, que tem esse tubo aqui que vai dando uma volta na geladeira. E você tem aqui a parte da resistência, a tubulação. Engraçado que aqui no fundo, na calha, ele desce, ele tem um furinho aqui que ele faz assim, essa própria resistência, tá? Ele faz assim para não deixar congelar aqui embaixo onde a água desce. Ele tem uma saidinha pequenininha aqui assim. Ok? Então, gente, essa resistência, a gente vai estar vendo aí na frente o valor dela, o valor dessa resistência para medir, para verificar. Então, o primeiro passo, verificar se a resistência está ok. Se ela está com a resistência não foi alterada para mais ou não queimou totalmente, né? Tem que verificar. O problema é que dá ou essa resistência fica muito alta ou ela simplesmente abre.
claro, a resistência não vai funcionar e vai bloquear por gelo, e a parte de baixo não vai refrigerar, certo? Resistência de degelo. Segundo item a ser verificado aqui, ó, o fusível térmico. Deixa eu trocar aqui minha setinha. O fusível térmico, essa peça aqui, o fusível térmico, ele fica em série, né, com a resistência, né, de degelo, e se o fusível térmico abrir, não vai haver corrente para passar na resistência e, consequentemente, vai haver o bloqueio por gelo e vai deixar de refrigerar a parte de baixo. Então, fusível térmico, a gente vai estar vendo mais à frente os detalhes de cada peça aí, tá, pessoal? Que é só um apanhado geral. O próximo item também que a gente tem que ver aqui nesse item vimos a resistência, fusível térmico, sensor de degelo. Esta pecinha que está aqui, ó, ela tem uma braçadeirinha de nylon aqui que prende ela, tanto que se você for substituir tem que botar essa braçadeira de nylon, tá, gente? Então isso aqui é um sensor de degelo. Vamos estar vendo aí também como a gente tem que fazer esse teste aí, ok? Outro item a ser verificado, verificar se o ventilador aqui, o motoventilador aqui, ou microventilador, se ele está com a sua rotação correta, se ele não está muito lento ou ele não está simplesmente parado, ok? Verificar o ventilador. Outro item que nós temos que verificar também, aqui embaixo, gente, aqui embaixo deste evaporador tem a parte da calha. O que acontece? Quando ele entra em degelo e o gelo que teve aqui foi derretido, ele tem que descer pelo duto. Às vezes entra sujeira, né? Algum outro tipo de material e entope ali. Esse duto não vai conseguir fazer essa água descer. Essa água muitas das vezes pode até subir e entrar aqui, ó, nessa parte aqui que é o duto de ar, e pode inclusive encher, ficar como se fosse pingando, né, na parte de baixo do refrigerador, e vai obstruir a passagem do ar aqui. Então tem que verificar, tem que afastar essa evaporadora e verificar se o duto está desobstruído. Um teste muito simples para você fazer isso é você afastar a geladeira e olhar lá no compressor se o compartimento do compressor ele está com água. Se ele tiver com água, então provavelmente o duto está limpo, está desobstruído. Mas se estiver seco, é um item a ser verificado aí também, ok? Vamos aí outra coisa aqui, pessoal. Esses calços aqui, ó, EPS, são uns calços que tem aqui de isopor. Eles têm que estar colocados certinho, direitinho, porque se você pegar uma geladeira que foi mexida e alguém tirou isso aqui, quebrou, isso vai interferir na circulação de ar da geladeira. Pode haver aí problema na refrigeração, ok, do equipamento. Vamos passar aqui no próximo slide. Então tá aqui, ó, a resistência de degelo, pessoal. Resistência de degelo nós temos para os valores de 127 e 220 volts, com seus respectivos valores em resistência ohmica, né? 127 volts tem que estar nessa faixa aqui, deixa eu mudar aqui minha setinha, tem que estar nessa faixa aqui de resistência de 71,6 a 83,5 ohms para 127, e 220 tem que estar entre 281,7 a 328,6 ohms, ok? Então você vai pegar o multiteste, o multímetro, na escala ohmica, na escala de 2K, por exemplo, e vai medir o valor da resistência. Tem que estar dentro desta faixa aqui. Se tiver com valores acima, você tem que trocar, ou óbvio, se não tiver dando nenhum valor, ok? Vamos lá para a próxima imagem. Aqui está o termofusível ou fusível térmico, e você também vai fazer a medição desse fusível térmico aqui pelo conector, esse conector que tem aqui. Você vai pegar o multímetro e vai colocar na escala de BIP e vai colocar aqui nos nos terminais aqui do fusível térmico, e o instrumento tem que bipar, tem que fazer aquele bip, ou você vai colocar um valor na escala de resistência, por exemplo, 200 ohms, e ele tem que dar um valor próximo, a zero, certo? É praticamente um curto. Então tem que bipar ou tem que dar um valor de resistência próximo a zero, ok?
Se não der valor de resistência nenhum, então esse fusível térmico está aberto. Ele não bipar ou não der nenhum valor de resistência, o fusível térmico está aberto. Ok, pessoal? Então vamos lá, a próxima imagem aqui. O sensor de degelo, tá, gente? O sensor de degelo a uma temperatura de 25 graus, ele tem um valor de 2,7 K, né? Então, a temperatura de 25 graus, 2,7 K. O interessante é o seguinte, a recomendação que vai aqui é um conselho: troque esse sensor de temperatura. Pegue um que você saiba que seja novo, de preferência aí original, e coloque ele para fazer o teste. Porque, gente, você pode pegar ele, tirar, colocar ele verificar o valor que está a temperatura externa, anotar, colocar num copo com água, com gelo, um exemplo, água bem gelada, mergulhar ele ali dentro e verificar se a sua resistência vai variando, vai subindo, a resistência vai subindo para mais, ok? Quanto maior a resistência, menor é a temperatura, e quanto maior a temperatura, menor a resistência. Podemos ver o seguinte, que ele dá 2,7 K, ou seja, 2.700 ohms a 25 graus. Porém, a 35 graus, você pode ver que a resistência dele diminuiu. Já houve casos aqui de pessoas me falarem: ah, Sérgio, eu estou achando que o sensor de degelo ele está ruim, porque eu estou medindo ele aqui, está dando em torno de 1.200, né? Aí, como a pessoa viu que era de 2,7 K a temperatura ambiente, mas a ambiente é a 25 graus. Quando a pessoa me fez essa pergunta, eu perguntei: qual é a temperatura aí? A pessoa me falou era, sei lá, 40 graus, 39, 40 graus, uma temperatura muito alta, e óbvio que a resistência iria diminuir bastante. Então tem que prestar atenção nisso. Quanto maior a temperatura ambiente, menor o valor da resistência, ok? Então você pode pegar esse sensor, colocar num copo com água, os dois fios, botar no multímetro, na escala ohmica de preferência 20K, e verificar se essa resistência vai subindo, não pode parar, né? E ela tem que ir passando. Se chegar pelo menos a 20K ou mais, né? Seria bom se você puder colocar em 50K, em 100K, e verificar se ele está variando bem. E meu conselho é que você coloque um novo para fazer o teste, porque sensor de temperatura ele pode dar umas falhadas, e vai aí esse meu conselho, ó. Tudo bem, pessoal? Então, próxima imagem aqui. O ventilador, gente, esse ventilador aqui, ele pode realmente dar dor de cabeça. Por quê? Um problema que acontece, não especificamente neste modelo, tem que verificar, mas não especificamente nesse modelo, em algum ou em outros modelos. Ele tem um problema de lubrificação do seu eixo, tá? Aqui no seu eixo até a hélice, e ele fica lento. E isso acontece quando a temperatura está muito baixa no freezer, muito negativa. Ele começa a ficar lento. Aí o que acontece? A parte de baixo deixa de refrigerar, e você pensa que é um outro tipo de problema, e é o ventilador que diminuiu sua rotação. Bem, o que tem que ser feito aqui? Quando você verificar, normalmente quando você abre a geladeira, eu vou falar de um modo bem generalista aqui. Tem geladeira que tem um botãozinho que você aperta ali na porta e ele começa a funcionar. Quando você abre a porta, o ventilador para, e tem uns que você tem um botãozinho, outros é magnético. Os que for com um botão que você conseguir apertar ali, você pode ver que eu escuto o barulho dele funcionando, é um barulho até alto. Mas na dúvida, você faz um teste, energiza ele, tá? Com 127 ou 220, dependendo da sua região, e verifica se ele gira com uma boa velocidade. Isso quando a geladeira estiver apresentando o defeito. Não espera ela esquentar para depois fazer o teste, não. Tá dando lá o problema, já faz esse teste aí. Ou um teste um pouco menos preciso, né? Você verifica aqui pela voltagem, ó, 127 e 220, os valores que tem que dar, né, de resistência, de 76 a 103 ohms, 249 a 340 ohms, né? Tem aqui também para quem quiser medir a corrente, está aqui a corrente, né, em amperes. Essa aqui é a velocidade em RPM que vai girar o ventilador. Mas o melhor teste, o dinâmico, né, é você energizar. Tem os dois fios aqui do ventilador, você pode estar lá
vendo lá na parte do conector, energiza ele e verifica se ele está girando bem. Caso contrário, eu aconselho a sua substituição. Tem pessoas que desmontam ele aqui, faz uma lubrificação, dá certo, né? Em alguns casos, não dá certo em outros, mas tá aí a minha dica para geladeira não gelando bem a parte de baixo, um item a ser verificado, né? O ventilador que fica lá no freezer. Bem, pessoal, e aqui por último é o seguinte, ó, o módulo eletrônico. Se você viu todos os itens do qual nós comentamos aqui, tá, gente? Aí você pode fazer a substituição do módulo, porque ele pode estar com um defeito ou físico em algum componente eletrônico, ou um defeito de software, que é feito pelo microcontrolador do módulo, ok? Então, todos os itens anteriores estão ok, você verificou, está tudo normal e ela bloqueia por gelo, então troque o módulo que provavelmente vai resolver. Na próxima imagem, gente, isso aqui é importante, aqui eu já fiz um resumo geral do que a gente viu. Então, a geladeira Brastemp BRM39, não gelando a parte de baixo, o que você tem que verificar é resistência de degelo. Tem a tabelinha aqui, verifica se está dentro daquela faixa de resistência, com multímetro, né? Termo fusível ou fusível térmico, escala de BIP, tem que bipar, ou tem que dar uma, se você botar na escala de resistência, tem que dar resistência próxima do zero. Sensor de degelo, você pode medir a resistência do sensor de degelo, coloca aí no copo com água com gelo e verifica se a resistência vai aumentando o seu valor. Mas o meu conselho nesse caso dessa peça aqui em particular é coloque o novo e faça o teste. Duto obstruído por sujeira, ok? Ventilador com defeito, nós acabamos praticamente de ver esse ventilador. Você pode medir a resistência do ventilador. O meu conselho é que você energize ele diretamente, ver se ele gira bem. Pessoal, tome muito cuidado aqui, que tem certos tipos de geladeira que o ventilador é 12 volts. Então não sai colocando 127 ou 220 volts, dependendo da sua rede, diretamente no ventilador, se você não souber qual é a tensão do ventilador correta, ok? E repetindo, tem ventilador que é 12 volts e você não pode colocar a tensão da rede, que senão você vai queimar esse ventilador. Um conselho meu, verifique no manual técnico qual a tensão de funcionamento deste motoventilador aí do freezer. Todos esses itens aqui anteriores estão ok. O meu conselho é troque a placa eletrônica, porque ela pode estar com problema ou de algum componente eletrônico ou um problema no software. E óbvio, tá, gente? Isso aqui é uma observação. Verifique antes de trocar de repente até a placa. Esse item eu poderia ter colocado anterior aqui. Verifique as conexões. Já houve casos de eu ver geladeira que nos conectores, né, ele estava frouxo ou não estava tendo uma boa conexão, e aí, quando você reaperta aquilo dali, a geladeira volta ao seu funcionamento normal. E fios, né? Bem na parte de baixo não tem algum fio que foi comido por rato, se está desconectado, enfim, faça uma revisão antes de trocar a placa, se está tudo ok aí com as conexões e com os fios, tem continuidade aí direitinho com os fios. Tem geladeira que às vezes o fio interrompe na parte de dentro, e quando você vai ver, não era problema de... houve pessoas que já trocaram o módulo e não resolveu. Quando foi ver, o fio que leva a informação dos sensores, do ventilador, da resistência lá para o módulo, no meio do caminho estava interrompido. Okay? Então faça esse item. E sim, por último, aí você troque a placa se tudo ok, tiver ok. Então, terminamos aqui. Vamos ver aqui, pessoal, quem tiver aqui um merchandise aqui rapidinho, para quem tiver interesse no curso de manutenção aí de refrigeradores da Tempermac, estamos aí na promoção de R$ 99,99. É um curso para quem quer aprender em detalhes aí a fazer o conserto de refrigeradores, do qual esses itens e muitos outros itens eu falo em detalhes, tá? Teste de peça, nós vamos analisar muito bem como é que funciona uma frost freeze, geladeira comum. Então o curso é muito interessante para quem deseja entrar nesta área aí, está com preço aí de promoção que vai durar por pouco tempo. Ok, pessoal? Meus amigos, quem puder dar um like pode ajudar o canal, eu agradeço. Quem não é inscrito, se inscreva para estar recebendo aí novidades. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.